Que verdade maravilhosa. Foi na cruz, foi por causa da cruz. É por causa da cruz que você está aqui hoje. Foi porque um dia Jesus Cristo subiu naquela cruz, foi levantado nela, e de lá ele desceu e ressuscitou, mas foi por causa do amor dele e da obra dele naquela cruz que eu e você estamos aqui nessa manhã. Glória a Deus por isso. A cruz, local de sofrimento, local de dor, mas local da maior expressão de amor de Deus para você e para mim. A cruz também que não está vazia, a cruz também que mostra para mim e para você ela vazia, que o nosso Redentor vive, e porque o nosso Redentor vive, nós temos também a certeza da vida eterna com Cristo. Glória a Deus por isso, que delicioso é cantarmos essas verdades, começarmos uma manhã de domingo, um domingo tão especial, exaltando o Senhor, o nome dele com essa verdade. Os adolescentes, vocês estão liberados para ir para a sala. Deus abençoe o estudo de vocês nessa manhã. Graças a Deus pelo seu amor, pela sua graça e bondade para conosco, que tem nos sustentado. E hoje, agora pela manhã, nós estudaremos esse assunto, a origem dos conflitos e os meios para vencê-los. Origem de conflito e a forma de vencê-los. Quem nunca se envolveu em um conflito? Quem nunca teve um problema? Quem nunca se envolveu em um desentendimento? Nós veremos nessa manhã aqui que a Bíblia tem resposta para mim e para você a respeito disso. A Bíblia é completa. Fala para quem está do seu lado aí, a Bíblia é completa. A Bíblia é completa. A Bíblia fala a respeito de todo e qualquer assunto, meu querido. É o manual que o Senhor Deus deixou para mim e você nos portarmos e nos conduzirmos. Em reverência a essa santa palavra, eu quero te convidar a ficar de pé. Abra aí, por favor, Tiago, capítulo 4, versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O 11 e o 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, obrigado pelo privilégio que é estarmos à tua casa logo pela manhã para exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar, meditar na palavra do Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, que essas letras possam saltar agora e entrar para dentro de nós. Em nome de Jesus, aplique essa palavra ao nosso coração. Espírito Santo, eu lhe peço, o Senhor tem liberdade neste lugar, fala de uma maneira poderosa ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso inteiramente do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido? Essa lição aqui de Tiago, esse capítulo 4, essa primeira parte do capítulo 4 aqui,
ela trata de um dos problemas mais comuns da nossa vida como ser humano. Como eu disse, conflitos interpessoais. Quem nunca se envolveu numa treta, num entrevero, quem nunca se envolveu em um desentendimento, seja conjugal, seja profissional, seja com amigo, seja com irmão, isso é comum da nossa vida, isso é comum do nosso dia a dia, mas é o propósito, até mesmo dentro do corpo de Cristo, até mesmo dentro do nosso relacionamento aqui como cristãos. Nós veremos aqui nessa manhã que não é esse, obviamente, o propósito de Deus para as nossas vidas, mas é possível que isso ocorra. E Tiago vem tratar de uma maneira muito específica aqui dentro dessa epístola dele, abordar esse assunto e apontar a origem dos conflitos. Ele vem dizer para nós aqui o efeito deles na nossa vida e também a solução, a maneira como podemos nos portar para solucionarmos e vencermos essas questões e não permitir que isso seja um peso espiritual para nós, um peso no nosso relacionamento interpessoal, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, na escola, por onde caminhamos. A palavra do Senhor vai trazer para nós resposta nessa manhã a respeito disso. Eu quero começar a gente verificando a respeito de origem dos conflitos. Como que isso origina? Quanto à origem interpessoal, Tiago, ele começa aqui a sua epístola, aqui no capítulo 4, ele começa fazendo uma argumentação. Ele começa fazendo uma pergunta e ele traz a resposta com uma segunda pergunta. Volte os seus olhos aí, por favor, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem isso tudo? De onde vêm os desentendimentos? De onde vem a contenda? E aí ele traz a resposta com a outra pergunta. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ele vem dizer, não vem dos prazeres que militam na sua carne? Ele aponta para nós qual é a causa, qual é a origem. Tiago reconhece que a fraqueza humana, como ela é uma tendência natural a gerar conflitos, a causar conflito, a causar contenda, a causar desentendimento interpessoal. Ele traz essa visão que o problema está na origem que habita dentro de nós, que ele vai abordar aqui ao longo desse texto que nós falaremos a respeito do pecado. Tiago está escrevendo aqui e a gente tem que lembrar. Tiago está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para cristãos. Ele está escrevendo para irmãos da fé. Ele não está escrevendo para descrentes, para quem não tem compromisso com Deus. Não, essa epístola dele aqui é direcionada a cristãos. E ele escreve para exortá-los a respeito de contendas que estavam surgindo ali no meio do relacionamento do povo de Deus, no meio ali dos irmãos. Isso revela para mim, querido, algumas coisas. Isso aponta para mim algumas verdades. A primeira delas é que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas de gente que quer acertar. Amém? Igreja não é local de pessoas perfeitas, mas de gente que quer acertar. Nós temos nossas falhas, nossas imperfeições, nós temos... Cada um de nós aqui, cada um tem a sua história, cada um tem o seu contexto de vida, tem a sua educação, tem a sua cultura familiar. Nós somos diferentes, criações diferentes, educação diferente, conhecimento diferente, posição socioeconômica na sociedade, na economia financeira diferentes, conhecimento a respeito da palavra do Senhor diferentes. Nós somos diferentes. E nós não somos perfeitos. Cada um de nós também temos as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos temores, os anseios que nos cercam. Alguns têm traumas que carregam consigo, feridas abertas que ainda não foram cicatrizadas e que vêm à casa do Senhor e que buscam no Senhor justamente o bálsamo para sarar essas feridas. Não somos perfeitos. E nós temos que ter esse entendimento, essa consciência quando nos ajuntamos no corpo de Cristo, que nós não somos perfeitos, mas há algo em comum, nós queremos acertar. Amém? Você quer acertar? Eu quero acertar. Nós estamos aqui porque queremos acertar, porque queremos caminhar alinhados com o propósito da palavra do Senhor, que produz vida nas nossas vidas,
que nos dá a direção, que nos dá o rumo certo para a maneira como devemos nos portar. A palavra é viva e ela transforma as nossas vidas. Portanto, a gente tem que ter sempre essa consciência. Igreja não é local de pessoas perfeitas, porque nós temos as nossas falhas, mas é local de gente que quer acertar. E aí, em razão disso, é possível que surja algum desentendimento em nosso meio, mas esse não é o propósito do Pai, não é verdade? É possível que surja algum desentendimento, uma palavra às vezes atravessada, maldita ou mal interpretada. É possível que isso aconteça. Onde há duas pessoas já é possível haver desentendimento. Agora, esse é o propósito de Deus? Não. Assim como para um pai de filhos. Quem tem mais de um filho sabe disso. Eu me lembro na minha infância, quando eu e meus irmãos sempre nos envolvíamos em entrever ali dentro de casa, discutia, brigava, e a mãe e o pai sempre chamavam e falavam: eu não quero que vocês vivam assim, com desentendimento. Não quero. Não é o propósito de um pai que haja dessa maneira, esse desentendimento. Não é. Assim também, o nosso Pai, Ele quer ver em nós harmonia no nosso relacionamento, amor, cuidado, preocupação, zelo de uns para com os outros, um amor realmente verdadeiro e realmente genuíno. Esse é o propósito de Deus para nós. E uma terceira visão que eu tenho sobre esses dois primeiros versículos aqui de Tiago, é essa verdade, que a igreja não é formada de bancos e paredes, mas de pessoas falíveis. A Igreja Batista Moriá, quem é? A Igreja Batista Moriá não são esses bancos, não são essas paredes, não é essa estrutura. A Igreja Batista Moriá é esse povo, sou eu e você, amém? Você é a Igreja Batista Moriá? Amém. Amém, a igreja sou eu e você, onde nós estamos. E eu repito, nós somos falíveis. Nós, em razão das nossas fraquezas, das nossas limitações, por vezes nós erramos. Erramos no trato, erramos no falar, às vezes erramos no agir. E por isso a palavra do Senhor vem nos apontar a necessidade de liberar o perdão, do amor cobrir as nossas diferenças, do amor cobrir os nossos desentendimentos. É isso, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por pessoas, gente que quer acertar. E eu entendo que em relacionamento nosso, esse deve ser o nosso norte. Alimente ótimas expectativas em relação aos outros, mas não deixe eventual frustração te decepcionar e desistir da caminhada. Alimente sempre ótimas expectativas. Pastor, mas se o senhor está dizendo que as pessoas são falíveis, que a igreja não é formada de gente perfeita, então eu não preciso então esperar muita coisa. Não, ao contrário, espere sempre o melhor. Espere sempre o melhor daquele que está ao seu lado. Espere sempre o melhor do seu irmão. Espere sempre o melhor. Tenha sempre ótimas expectativas, aguarde sempre o melhor, mas tenha um entendimento, querido. E esse é o objetivo dessa lição nessa manhã, apontar para mim e para você que se eventualmente acontecer algum desentendimento, algo que venha quebrar essa comunhão, por algo que às vezes foi maldito ou mal falado ou mal interpretado, que isso não seja motivo para desanimar da caminhada, que isso não seja motivo para causar separação, para causar afastamento, de maneira alguma. Eu sempre gosto de dizer que na caminhada cristã os nossos olhos têm que estar no Senhor, é sempre no Senhor. Nós temos nossos líderes, nós temos pastores que são homens e mulheres de Deus colocados na casa do Senhor, nós temos líderes colocados na casa do Senhor para nos ajudar na caminhada cristã. E nós olhamos para eles, nos espelhamos neles, procuramos neles orientação, direção, mas os nossos olhos e a nossa fé jamais podem estar nesses homens. Por quê? Nós somos falhos. Nosso olhar deve estar sempre no Senhor. Porque se eventualmente eu falhar, que isso não seja motivo algum para você desanimar da fé, você desanimar da caminhada. Nós somos falíveis, mas o nosso Deus, Ele nunca erra. Jesus nunca errou, foi o único homem que passou por essa terra e nunca errou. Por isso os nossos olhos têm que estar sempre voltados nele, mesmo na comunhão do corpo de Cristo. Fazemos por amor a Ele, servimos por amor a Ele. O nosso propósito de estar aqui toda reunião é em razão dEle, é porque amamos a Ele, é porque desejamos servir a Ele, buscar a Ele, é em razão dEle que nós estamos aqui.
tudo por Ele e para Ele, porque Ele merece sempre toda a honra e toda a glória. Mas jamais, querido, permita isso, que alguma decepção, algum desentendimento com qualquer pessoa que seja, venha ser motivo para te desmotivar dessa caminhada, que você progrida e sempre tenha esse entendimento de seguir adiante. No capítulo 3, quando nós voltamos os olhos ali para o capítulo 3, nós vemos Tiago falar a respeito de duas forças aliadas que caminham no propósito de causar conflito e desentendimento. Nós estudamos isso já aqui. Um deles é a língua descontrolada. É uma força que é uma força motriz capaz de causar muito desentendimento. Uma língua descontrolada. Uma pessoa que fala e não consegue colocar um freio na sua língua. É um perigo muito grande. Uma outra força que ele aponta é a sabedoria terrena. É essa cultura que nós vivemos nela, é esse estilo de vida que nós vivemos no mundo secular, que também é uma grande força motriz para causar desentendimento. A primeira incendeia, destrói, contamina. A segunda, ela é uma moradia de inveja, de amargura, de facções, de desentendimento. São duas forças que nós estamos sujeitas a elas, porque vivemos neste mundo e que são capazes de produzir contenda, desentendimento nas nossas vidas em relação a qualquer pessoa que seja. Por isso, ele nos alerta, Tiago nos traz essa orientação. E nós temos dito aqui, nesses tempos que temos estudado essa epístola a Tiago, que ela tem sempre ensinamentos práticos. Sempre ensinamentos práticos. Ele não se dedicou, como Paulo, ao escrever, por exemplo, aos Romanos, uma carta totalmente teológica com assuntos de doutrina. Não, aqui Tiago vem escrever para os irmãos da fé sobre coisas práticas do dia a dia. Fala da língua, fala de desentendimento, fala que é necessário amar. E aqui ele vem falar sobre conflitos, que são coisas realmente práticas do dia a dia. Há um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Então esse ditado ele traz o entendimento de que quem se envolve numa contenda tem responsabilidade por ela. Quem se envolve numa contenda tem responsabilidade por ela. Então, se envolveu, tem a responsabilidade agora de resolver. Tem a responsabilidade de resolver. A Bíblia, ela é clara ao afirmar que os conflitos humanos, eles decorrem do coração. Eles vêm do coração. Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 7, versos 21 a 23, ele disse o seguinte lá: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Toda maldade que nós vemos no mundo, toda ela, de qualquer natureza for, ela provém de onde? Do coração, da maldade do coração, como fruto realmente das obras da carne, daquelas que são apontadas pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticarem. Não tem parte com Deus quem decide viver esse estilo de vida, quem decide praticar, quem decide viver envolvido nessas coisas aqui, não herdarão o reino de Deus. Isso tudo provém, ele vem dizer, obras da carne, obras dessa natureza pecaminosa que em nós habita, que em nós mora, esse pecado adâmico. Nós vamos falar a respeito dele um pouco mais aqui na frente. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai trazer uma orientação aos irmãos de Éfeso, lá em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Ele vai dizer o seguinte lá: olha, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ele escreve coisa semelhante aos irmãos lá de Colosso,
Quando ele escreve a carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 5, 8 e 9, ele diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. Agora, deixe essas coisas de lado, é o que Paulo vem dizer. Deixe essas coisas de lado. Não é compatível a nova criatura, a nova forma de viver agora, como filho de Deus, carregar consigo esses resquícios, essas coisas da carne, esses maus hábitos do mundo. É isso que o apóstolo Paulo vem dizer aqui aos Colossenses: deixe essas coisas de lado, ira, maledicência, uma linguagem indevida, inadequada, deixe essas coisas de lado. Agora, como filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, uma nova mentalidade deve habitar em você, uma nova forma de pensar e de falar e de agir deve ser o que vai conduzir você agora nessa nova caminhada. Guerras mundiais, queridos, seja guerra, seja o conflito de qualquer natureza for, de âmbito, de abrangência mundial, ou desentendimento ou conflito interpessoal, a origem é um só: a maldade do coração do homem, a maldade do coração do homem. A origem é somente esse, é o pecado de Adão e Eva. Esse pecado contaminou toda a raça humana. Toda a raça humana nascida após Adão e Eva carrega consigo a maldade, carrega consigo o pecado. E esse pecado é que é a origem e a causa de todos esses desentendimentos, de tudo isso que nós vivemos. E aí, de uma forma muito clara e objetiva para você entender, quem é pai aqui de criança pequena, 1, 2 anos, você precisou de ensinar o seu filho a tomar o brinquedo do amiguinho dele? Alguém aqui precisou de ensinar o filho a morder o coleguinha? Não, mas ele aprendeu, não aprendeu? Quem foi que ensinou para ele? Não foi você. Se não foi você, foi quem? Nasce, né? Parece que vem junto, né? E é verdade mesmo, e é verdade. E o desafio para mim e para você é ter essa consciência de que o seu DNA está contaminado por essa natureza má. Isso nasce com a gente, isso cresce junto com a gente, sabe? A gente carrega isso desde a infância. O nosso comportamento desde a infância já vai se portando a isso. É o pai e a mãe que tem que corrigir e falar: não morde, não pode, devolve o brinquedo do coleguinha, não pode. O nosso DNA, querido, ele está contaminado pelo pecado. E a Bíblia nos diz isso. Romanos capítulo 3, versos 10 e 23, está escrito assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia vem dizer isso: não há justo, não há nenhum justo. Por quê? Porque a raça humana ela está contaminada no seu DNA por essa maldade do pecado. Uma outra coisa que é importante, que é um desafio para mim e para você, é agora encher o coração e a mente das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Por quê? Porque se é do nosso coração que produz toda a maldade, também do nosso coração a gente pode passar a extrair coisa boa, se nós enchermos ele de coisa boa. Jesus Cristo vem dizer isso. Lucas capítulo 6, verso 45, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio? O coração. Jesus Cristo, de uma forma muito pedagógica, ele vem apontar isso para a gente: olha, você fala aquilo que está dentro, a sua boca, você apenas está tirando o que está lá, permeando o seu coração e a sua mente, sabe? Então você quer produzir um fruto bom, você quer realmente extrair coisas boas, você quer expelir palavras, conduta, realmente que venha enobrecer, que venha engrandecer, que venha honrar o nome do Senhor no relacionamento com as pessoas, produzir algo útil na vida das pessoas. Ei, você tem que extrair coisa boa. Você só vai extrair, e eu costumo dizer que cada um só dá o que tem.
Cada um só dá aquilo que tem. Entenda isso. Cada um só dá aquilo que tem. Está apenas parafraseando esse versículo aqui, essa palavra de Jesus. Cada um só dá aquilo que tem. O que Jesus Cristo disse? Aquele que é bom, tira do coração coisa boa. Mas aquele que é mau vai tirar a maldade, vai oferecer a maldade nos seus relacionamentos. Então, querido, compete a mim e a você, o desafio é esse. Todos os dias nos enchermos. Todos os dias nos enchermos, nos alimentarmos dessa palavra para que ela produza fruto bom em nós. Porque ela é a semente, você é a terra. O seu coração é a terra. E o seu coração vai produzir o que você plantar nele. E o que nós devemos plantar? Essa palavra. Essa palavra é o que vai produzir realmente vida. E um outro desafio para mim e para você é esse: decidir todos os dias andar com Deus para anular a força desse velho homem. Todos os dias caminhar com Deus, todos os dias decidimos acordar, colocar os pés no chão e falar: Deus, obrigado por esse dia, e eu quero caminhar com o Senhor. Deus, eu quero andar com o Senhor nesse dia, enche o meu coração, caminha comigo, por onde eu vou, me dirija, me instrua. Sabe, querido, andar todos os dias é uma decisão constante. Por quê? Porque o mal, as oportunidades do mal estão à nossa volta a todo momento. E aí a decisão é nossa de caminhar com o Senhor ou nos desviarmos dele. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7,19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só para você ver, quem disse essa palavra, depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele é a figura mais importante e proeminente do evangelho e do cristianismo no Novo Testamento. Depois de Jesus Cristo, o homem que mais marcou este mundo com sua palavra, seu exemplo e os seus ensinamentos foi esse homem aqui, o apóstolo Paulo. E ele era essa mesma angústia, ele padecia, ele sofria. E ele vem dizer aqui em Romanos capítulo 7, verso 19, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, ele está sempre diante de mim. As oportunidades de fazer o mal sempre estão diante de mim. E ele vem dizer lá, quão miserável eu sou em razão disso. A natureza que habita em mim sempre tende para o mal. Querido, esse é o meu desafio e o seu, todos os dias ao acordar, decidir caminhar com o Senhor. Decidir produzir frutos que honrem o nome do Senhor, decidir ser bênção na vida das pessoas, tocar na vida das pessoas, tocar naqueles que estão ao nosso lado, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, de maneira que vá produzir fruto bom na vida dela, com os funcionários da empresa, com o chefe, com os colegas de trabalho, com quem nos relacionamos no corpo de Cristo, dentro de casa, com os vizinhos. Onde nós estamos, querido, esse é o nosso desafio diário, produzir frutos realmente que honrem o Senhor, que exaltem o nome dEle na nossa vida. Agora, seguindo o estudo aqui, Tiago vai falar a respeito dos efeitos dos conflitos. Conflito produz efeito? Produz. Conflito realmente produz efeito. E baseado nessa natureza pecaminosa aqui, os conflitos eles desenvolvem realmente efeitos danosos na nossa vida. No capítulo 1, verso 15, aqui da epístola de Tiago, ele vem dizer que então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O fruto, a consequência do conflito sempre vai ser algo danoso. As palavras de Jesus, eu já fiz referência a elas aqui, diz que o que contamina externamente o homem provém primeiramente do seu interior. Jesus Cristo disse, porque do bom tesouro ele tira coisas boas, mas do mau tesouro ele vai tirar coisas más. E aí, quando nós olhamos para a realidade da vida, no cotidiano, quais efeitos são decorrência imediata da presença de conflito? Quais efeitos? O que é que o conflito vai gerar? A primeira coisa, vai gerar frustração espiritual. A primeira consequência. Tiago vai dizer aqui, nos versos 2 e 3, no que vai resultar cobiça, inveja, violência, contenda, avareza, se não em produtividade da vida? Improdutividade, não vai produzir nada de útil. Contenda, avareza, desentendimento, não vai produzir nada de útil. E aí ele utiliza algumas expressões: nada tendes, nada podeis obter e não recebeis.
Nada tende, você não vai obter nada, não vai gerar fruto bom algum na sua vida, alimentar uma conduta de desentendimento, de discórdia, uma postura de avareza em relação às pessoas ou às coisas, nada. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, ele vai trazer uma orientação a respeito disso. Ele vai dizer, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então depende daquilo que você está plantando. Aquilo que será o resultado da sua colheita é aquilo que você já plantou. E a lei da semeadura, ela é a lei mais justa que existe. A lei mais justa que existe. Você tem a opção de plantar o que você quiser. O que você quiser, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantar. Não adianta você plantar algo e desejar colher alguma coisa diferente. Não seria justo isso. Não seria justo isso. Quer uma família em harmonia? Quer um relacionamento conjugal, com satisfação, com entendimento, com paz? Quer ter paz dentro de casa? Tem que plantar. Tem que plantar entendimento, tem que plantar diálogo, tem que plantar perdão, tem que plantar momentos de lazer, tem que plantar harmonia. Agora, se está plantando palavrão, se está plantando olhar malicioso, se está plantando inveja, aí a colheita não vai ser boa. Então, a palavra do Senhor nos aponta isso de uma maneira muito clara, muito clara. Quem semeia vento, colhe o quê? Quem semeia vento, colhe tempestade. A palavra do Senhor nos diz isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. Às vezes você está perguntando em nós, mas isso é um ditado popular? Isso é um ditado popular ou isso é um versículo? Um ditado popular? Um provérbio popular? Oséias capítulo 8, verso 7. Oséias capítulo 8, verso 7, a Bíblia nos diz isso. Oséias capítulo 8, verso 7, parte A. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Há alguns provérbios populares que parecem muito com versículos bíblicos, né? Ensinamentos tirados da Bíblia. Não, mas esse aqui é um versículo bíblico mesmo. Eles plantaram, semearam vento e por isso eles colhem tempestade. Plantou discórdia, vai colher contenda, sabe? Vai produzir, vai colher realmente coisa que não é útil. Querido, sobre o plano espiritual, entenda isso. Conflito nada produz de bom. Na verdade, melhor dizendo, sobre o plano espiritual, vai produzir efeito negativo, vai produzir divisão. E a divisão, ela causa ruína. A divisão causa ruína. O próprio Jesus Cristo disse isso. O Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 13, verso 24, se um reino estiver dividido, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se um reino se uma casa estiver dividida, ela não pode subsistir. Não pode subsistir de maneira alguma. E aí eu quero te trazer um alerta, que o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E tanto é que ele sabe que contra a igreja do Senhor, geralmente ele utiliza duas estratégias para fazer resistência à igreja do Senhor. Uma delas é a perseguição. Fazer realmente perseguição, a oposição direta, seja a perseguição na forma de violência em países, por exemplo, onde é proibido cultuar a Deus, ler a Bíblia, muitos países assim, seja uma perseguição sutil, seja uma perseguição, sabe, de uma maneira mais sutil. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é causar divisão. Porque ele sabe que se ele conseguir promover divisão no corpo de Cristo, o corpo vai se desfazer, o corpo será desfeito. Por isso, ele utiliza essas duas estratégias. O sábio Salomão, capítulo 6 de Provérbios, versos 16 a 19, ele diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece. E olha só como esse negócio é muito sério, de desentendimento e de conflito. O sábio Salomão vai dizer a respeito de coisas que o Senhor aborrece, coisas que entristecem o coração de Deus, e de uma coisa que Deus realmente abomina.
6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. Esse Deus abomina. Esse Deus quer, ele de longe abomina Deus, sabe? Causa, o Senhor quer distância desse, quer distância, aquele que traz, aquele que produz contenda, desentendimento. Por quê? Porque o Senhor Deus sabe que o desentendimento vai causar divisão, vai causar problema para o corpo de Cristo, querido. E a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela está, nós sabemos disso, condicionada a nós temermos a Ele, buscarmos, honrarmos ao Senhor, termos compromisso com Ele, mas também está condicionada ao nosso bom entendimento, a harmonia do corpo de Cristo, a união do corpo de Cristo. Salmo 133, verso 1 a 13, vai dizer a respeito disso de uma forma muito clara: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Para termos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, querida, é necessário termos comunhão no corpo de Cristo, ou realmente a união dos santos, a união, o amor, o entendimento. É isso que é um agente de promoção da bênção do Senhor sobre nós. A união, ela é extremamente importante, porque ela faz da igreja um exemplo para o mundo. A união no corpo de Cristo faz da igreja um exemplo para o mundo, e ela ajuda a aproximar pessoas. Ela ajuda. O próprio Senhor disse isso, João capítulo 13, verso 35. Jesus Cristo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus Cristo vem dizer: olha, nisso as pessoas, nisso a comunidade, a sociedade, as pessoas da sua casa, a sua vizinhança, vão conhecer que sois meus discípulos, se realmente tiver amor no relacionamento. O amor que cuida, o amor que respeita, o amor que perdoa, o amor que ajuda. Se tiver isso no relacionamento entre vocês, as pessoas vão ver que realmente vocês são meus discípulos, realmente vocês estão seguindo o meu ensinamento, realmente vocês estão levando a sério a minha palavra. É importante também vencermos esse desentendimento e gerarmos união no nosso meio, porque a união desenvolve a cooperação recíproca. É pela união que nós damos as mãos uns para com os outros e caminhamos para frente. A palavra do Senhor vem dizer, lá em Isaías capítulo 41, verso 6, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ei, esforça-te. Um ao outro ajudou, um ao outro estender a mão, e essa é a finalidade do corpo de Cristo. Aqui nós nos ajudamos, aqui é o irmão que está com necessidade, que traz o seu problema é que nós oramos, clamamos a Deus, é aqui que nós buscamos resposta do Senhor, o auxílio de uns para com os outros, é aqui que nós estendemos a mão e fazemos a obra social para abençoar aqueles que estão necessitados, é aqui que nós partilhamos o pão, é aqui que nós nos fortalecemos, querido, é na união dos santos. Por isso não pode haver desentendimento, por isso tem que haver um amor que cubra as nossas diferenças. Lembra o que eu disse lá no início? Igreja não é formada de gente perfeita, mas é formada de gente que quer acertar. Igreja não é formada de pessoas perfeitas, mas de gente que quer acertar, de gente realmente que quer caminhar com o Senhor. Viver em união, a gente precisa ter um entendimento que não significa que vamos concordar em todas as coisas. Viver em união não é isso, não é achar que será tudo igual. Não. Nós temos nossas diferenças, haverá diferentes opiniões, haverá diferentes pontos de vista, sabe? Assim como existem diferentes notas musicais que formam um acorde, assim também a nossa união, ela é formada pelas nossas diferenças. E a beleza está nisso, de eu pensar de uma maneira e você pensar de uma maneira diferente, nós somamos forças para criarmos algo melhor, mas para que sempre, e é aqui que está a chave que nos une a todos,
a palavra da verdade, com o olhar voltado para a palavra da verdade, ela permeando a nossa conduta e sendo a direção e sendo o rumo para as nossas vidas, as nossas diferenças de opinião, elas todas se alinham e se igualam à palavra da verdade. O nosso propósito, ele se afunila dentro da palavra da verdade, dentro da palavra do Senhor, dentro do propósito do Senhor. E aqui é que está a beleza, aqui é que é formada a nossa união. A nossa união reflete a concordância de propósito. E os nossos propósitos estão firmados na palavra do Senhor. Amém? Aqui é que nos dá a direção. Um outro mal que o conflito produz é a infidelidade espiritual. Um outro mal. Os conflitos expressam realmente essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa. E aí no versículo 4, na parte A, Tiago vem dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele vem utilizar uma palavra forte, né? Adúlteros e adúlteras, porque ele está se referindo aqui à infidelidade a Deus. A infidelidade, sabe? E por quê? Uma vez que a natureza pecaminosa é a força motriz para causar conflito, dar espaço para ela significa o quê? Infidelidade a Deus, infidelidade ao ensinamento e à palavra dele, que vai trazer uma outra direção, que vai ensinar a perdoar, a amar, a estender a mão, a tolerância, que vai nos orientar a uma outra direção. Por isso que ele vem utilizar a palavra... por isso que essa consequência será a infidelidade espiritual. Uma outra consequência será a inimizade espiritual. Por quê? Porque ele vai dizer no verso 4 aí, mais uma vez: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Aquele que quiser se aproximar, ou melhor, viver de acordo com o padrão do mundo, a consequência será o afastamento de Deus, a inimizade de Deus. Então, é a escolha que nós devemos fazer. João também escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, as coisas que há no mundo, sabe, o estilo de vida do mundo, o amor de Deus não está nele. Ele não está revelando o amor de Deus, porque é incompatível. São incompatíveis. O amor de Deus e o amor do mundo são coisas totalmente incompatíveis. Assim como a água e o óleo não se associam nunca. Da mesma maneira, o amor a Deus e o amor ao mundo também não vai haver diálogo. Não vai haver diálogo nenhum. As guerras interpessoais revelam essa ausência de amor, uma ausência completa de amor. Viver conforme as regras do mundo corresponde realmente a tornar-se inimigo de Deus, inimigo do Senhor. Uma outra consequência dos conflitos é essa: a insensibilidade espiritual. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos acompanhar. Projeta no telão aí, por favor, esse texto, Oséias, capítulo 8, verso 2 a 9. Que aí a gente vai acompanhar na versão NVI aqui, que você compreende isso aqui que o texto está falando sobre insensibilidade espiritual. Diz assim, capítulo 8, versos 2 a 9: Israel clama a mim: ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, pois eles foram para a Assíria. Qual que é o contexto aqui? Essa palavra dura do profeta Oséias. O profeta Oséias está falando sobre a história do povo de Israel quando se afastou do Senhor. Por isso a gente está falando de insensibilidade espiritual, porque a insensibilidade espiritual ela é algo gradativo,
que começa de uma maneira sutil, mas ela vai causando um afastamento do Senhor. Israel era um povo unido, que buscava a Deus. Tiveram o último rei ali que teve a união dos povos foi Salomão. Após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão subiu ao trono, ocorreu uma divisão. Por uma questão política, o povo se dividiu. Formou 10 tribos do reino do norte, cuja capital foi Samaria, essa cidade aqui. E 2 tribos ficaram no reino do sul, formando ali um novo reinado, um novo reinado ali sobre o governo de Roboão, cuja capital era Jerusalém. E o centro, o local de adoração no país inteiro era um só, Jerusalém, o templo em Jerusalém. O templo que Davi quis construir, Deus não permitiu, mas disse a Davi: o seu filho vai construir. E Salomão construiu o templo. E ali era o local de adoração nacional. E aí, quando houve essa divisão do reino, os governantes lá do reino do norte, eles falaram: se o povo daqui começar a frequentar o templo, começar a frequentar o culto lá na igreja em Jerusalém, nós vamos perder o domínio sobre eles. Eles vão começar a ouvir coisas lá que de repente eles vão querer voltar a unir para lá. A gente precisa separar. E aí o reino do norte, os governantes, os reis que lá tiveram, decidiram criar ídolos. Criaram postes ídolos, colocaram nas montanhas para o povo ir adorar. E falaram: olha, povo, esse daqui agora que são os seus deuses. E aí começou a haver esse afastamento. Todo o reino do norte, quando a gente olha na história de Israel, por lá passaram 22 reis e nenhum deles temeram a Deus. E todos eles contribuíram para que o povo pecasse ainda mais e se afastasse ainda mais do Senhor. Essa insensibilidade espiritual, ela foi aumentando. A consequência do conflito é insensibilidade espiritual, o esfriamento da fé, aquela fé que eles tinham em Jeová, aquela fé que eles tinham em Deus, que era o seu Salvador, o seu Libertador, aqueles que conduziu ele até ali. Agora, porque uma ideologia nova surgiu, e novos governantes com ideologia nova levaram todo um povo, ou parte ali do povo, do reinado do norte ali, a se afastarem do Senhor. Insensibilidade espiritual, temos que ter realmente cuidado. E caminhando para o encerramento, agora Tiago vai trazer para a gente a solução para os conflitos. Ele disse a origem, ele disse os efeitos que os conflitos produzem, e aqui na parte final dessa primeira parte aqui do capítulo 4, ele vem dizer, apontar solução. Como que é possível, então, superar isso? Já que é algo que está intrínseco a gente, que está dentro do coração, que está no nosso DNA, essa maldade, essa pecaminosidade, como é possível? Como é possível superar isso, vencer isso e viver um estilo de vida de acordo que agrada a Deus? Ele vem apontar isso aqui. Ele apresenta 7 meios para o crente vencer os seus conflitos. Ele utiliza 9 verbos para poder apontar e trazer direção sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro deles é a sujeição a Deus. Realmente se submeter, se colocar debaixo da indicação, da palavra, da orientação do Senhor. A ordem do verbo aqui é uma ordem para se colocar numa posição passiva, de estar sobre a orientação. Esse verbo, ele é o mesmo que aparece, que é empregado lá nos evangelhos quando se refere a Jesus Cristo e a seus pais. Em Lucas capítulo 2, verso 51 e 52, diz uma palavra o seguinte: e desceu com eles a Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele era submisso aos seus pais. Ele se colocou embaixo da autoridade dos seus pais. Ele se colocou. E esse mesmo verbo, ele é empregado ao se referir da submissão dos demônios à palavra de Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, verso 17 vai falar sobre isso. Os 70 discípulos regressando, ele diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os próprios demônios, eles obedecem à nossa ordem pelo teu nome, pela autoridade que está no nome do Senhor.
Submissão, sujeição é a orientação aqui que Tiago vem nos apontar. Sujeição a Deus, nos colocarmos debaixo da palavra do Senhor, debaixo daquilo que Ele diz. Essa é a forma de nós vencermos os conflitos, essa é a forma de nós superarmos essa diferença. Uma outra orientação que Ele vai dar é essa, é resistência a Satanás. Esse inimigo que está ao nosso lado todo instante, que se levanta para atormentar, para perseguir, para influenciar. A palavra do Senhor vem dizer que, Tiago vem dizer que nós devemos fazer resistência a ele. Em relação ao pecado, eu preciso de ressaltar, em relação ao pecado, a Bíblia vai dizer o que é para a gente fazer? Encarar o pecado? Fazer resistência? Não, fugir. Da tentação a gente foge, da oportunidade de pecar a gente foge, a gente bate em retirada. Mas em relação ao diabo, a Bíblia fala de uma forma muito clara, a gente tem que fazer resistência, a gente não precisa ter medo, a gente não tem que fugir, a gente tem que encarar, olhar e encarar na força. Agora, encarar como? Não na força do nosso braço, em nós a gente não pode nada, mas é na força do Senhor, cheios do Senhor, cheios, submissos embaixo da autoridade da palavra do Senhor. Aí a gente dá a palavra de ordem. Acontece a mesma coisa que os discípulos experimentaram lá. Eles deram a palavra e os demônios saíram. Nós também podemos fazer essa mesma resistência pela autoridade do Senhor, Uma outra orientação que Tiago vem nos dar para vencermos e superarmos essa diferença, esse problema que são os conflitos, é a aproximação de Deus. Ele vem dizer: chegai-vos a Deus. É uma postura ativa, é uma postura proativa. Caminhar em direção a Deus, buscar ao Senhor. E aí ele já traz qual que será a contrapartida, qual que será a resposta de Deus a isso. E ele vai se achegar a você. Achegue-se a Deus e ele vai se achegar a você. Caminhe na direção dele e ele vai caminhar na sua direção também. Busque o Senhor e ele também se fará manifesto a você. Isso por quê? Porque, repito, a amizade aos padrões do mundo atrapalha o relacionamento com Deus. Então, à medida que eu me distancio, à medida que eu quero me afastar do mundo e me aproximar do Senhor, daquilo que Ele tem para mim, eu também recebo a sua presença. Eu também desfruto da presença dEle comigo. Querido, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 2, a respeito da mudança da consciência que é necessário para que a gente tome uma postura de inimizade em relação ao mundo e proximidade em relação ao Senhor e às suas coisas. Romanos 12, 2, ele vai dizer o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário haver uma mudança da mentalidade, e essa mudança da mentalidade é o quê? Deixar de pensar de acordo com o padrão do mundo, deixar de pensar de acordo com o estilo que o mundo pensa. Então, quando eu deixo de agir e me portar de acordo com o padrão deste século, que está sujeito, influenciado pelo diabo, pelas hostes malignas, quando eu deixo de viver de acordo com esse padrão e eu procuro agora me alinhar ao padrão da Bíblia, aí eu me aproximo de Deus. Por isso é necessário transformar a mente, transformar a mentalidade. Uma outra orientação que ele vem nos dar é a purificação pessoal. Ele vai dizer no verso 8, na parte B, purificai-vos, sabe? Esse verbo, ele significa uma purificação, significa tanto purificação quanto limpeza, quanto promover uma limpeza. Jesus Cristo, certa vez, os fariseus, eles sempre queriam associar, eles tinham culturalmente, dentro da sua religiosidade, a ideia de que a impureza em relação às coisas poderia contaminar o coração do homem. E aí Jesus Cristo vai trazer uma palavra para eles, para dizer que não é isso. Mateus capítulo 23, verso 25, ele vem dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ele vem dizer: olha, na religiosidade de vocês acreditam que a sujeira de qualquer coisa pode contaminar o homem. E vocês ficam impondo às pessoas regras, como se elas fossem regras sanitárias, como se elas fossem capazes, como
capaz de purificar o coração, quando na verdade não é. Vocês estão por dentro de vocês sujos, contaminados e impuros. E tanto é que ele vem dizer em relação a eles, fazer uma analogia. Jesus Cristo comparou os fariseus a quem? A sepulcro caiado. Um sepulcro que parece estar limpo por fora, pode até parecer algo belo por fora, mas por dentro tem morte, por dentro tem mal, por dentro tem algo que não presta lá dentro, sabe? O cuidado, purificação realmente, uma conduta de retidão, é essa direção que a palavra do Senhor vai nos dar, uma conduta de retidão, limpeza interior. Na parte C do versículo 8 aí, Tiago vai dizer a respeito disso, uma outra ordem: limpar. Se limpe, realmente esteja limpo, sabe? Tire todas as mazelas do coração. Mas para poder tirar as mazelas é necessário preencher com outra coisa. E o que é necessário preencher é a palavra do Senhor, são as verdades da sua palavra. Elas é que vão produzir vida. Filipenses capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Não façam, que não seja a motivação das suas ações, jamais a vaidade, jamais o querer o reconhecimento, o bem próprio, não, mas trate com humildade, mas se comporte com humildade, reconhecendo inclusive os outros como superior a si mesmo, ou seja, dando um valor às pessoas, valorizando as pessoas. Capítulo 23, verso 12 de Mateus, Jesus vem dizer: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Humildade no trato, humildade no comportamento. A humildade agrada a Deus. Uma outra orientação que o Tiago vem nos dar é o arrependimento verdadeiro. E aqui ele utiliza alguns verbos quando ele vem dizer a respeito de arrependimento verdadeiro. Ele vai dizer afligi-vos, ele vai dizer lamentar, ele vai dizer é necessário chorar. Ou seja, realmente haver uma mudança de comportamento. O arrependimento é uma mudança de direção. Eu estava em uma direção, me arrependi, mudei de rumo. Tiago vem dizer que é necessário haver isso. Haver um arrependimento verdadeiro para que produza fruto bom na vida, para que os conflitos, assim, se arrependa desse estilo de comportamento que vocês estão tendo. Ele falando para os irmãos, se arrependa desse tipo de comportamento, mude ele de uma maneira definitiva, para que o fruto disso agora passe a ser entre vocês união, amor, entendimento, para que realmente seja um fruto bom. E a última orientação que ele vai dar é essa: humilhação perante Deus. Só que essa humilhação aqui, só para você entender, o sentido do verbo humilhar aqui não é se desvalorizar, não é se menosprezar, não, jamais. Deus te ama. Jesus Cristo morreu na cruz por você, meu querido. Deus te ama, você é muito importante para Deus, mas o sentido aqui do verbo humilhar aqui é reconhecer quem Deus é. É reconhecer Deus, o seu poder, a sua autoridade, sabe? E se esvaziar da arrogância, se esvaziar da prepotência, se esvaziar da vaidade, porque são essas coisas que produzem conflitos. Essas coisas sim produzem conflito. Uma postura, uma conduta com arrogância, com preponderância, com vaidade, não. Isso aí é um vetor de confusão. Agora, uma postura de humildade, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo que eu preciso dele, reconhecendo que a sua palavra é amar a ele acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e aí eu decido caminhar sobre esse estilo de vida. Aí vai haver união, aí vai haver entendimento, aí vai haver realmente a harmonia nos relacionamentos. Amém, meu querido? Esse é um desafio para mim e para você. E para a gente ter... E o que vai prevalecer nisso? O que vai prevalecer? Depende do que você vai alimentar. A vitória ou a derrota em nossos conflitos depende de quem estamos melhor alimentando. A vitória ou a derrota dos nossos conflitos depende de quem estamos alimentando. É a velha natureza ou a nova natureza?
humana. É a velha natureza, aquela embasada nas obras da carne, do velho homem. Lembre-se, Tiago está escrevendo aqui para cristão, querido. Então, o que você está alimentando? É a velha natureza, aquela baseada nas obras da carne, na vaidade, no orgulho. É essa? Ou agora você decidiu alimentar a nova natureza em Cristo? Uma natureza de humildade, uma natureza de humilhação em relação a Deus, entendendo a postura dele, vivendo os seus princípios de amor, perdoando, estendendo a mão. É essa nova natureza que vocês agora vai alimentar. Então, se alimentar essa, o resultado será bom. O entendimento será bom. Vai haver realmente paz, paz social, paz no lar, paz na igreja, paz será agente da paz. A Bíblia nos chama isso, querido, a sermos promotores da paz. Onde a gente vai, a gente tem que levar a paz. A gente não pode promover confusão. Crente que promove confusão, não. Onde nós formos, temos que levar a paz. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Que ensinamento profundo que Tiago nos traz aqui. Que ensinamento profundo. E é um desafio para mim e para você, vivermos esse estilo de vida, baseado na palavra do Senhor, para superarmos esse mal que é tão corriqueiro no nosso dia a dia, que são os conflitos. Eu queria orar contigo nessa hora, sabe? Queria orar contigo, porque de repente esse é um problema que tem sido algo recorrente na sua vida, confusão, desentendimento. Às vezes tem sido um mal que tem afligido você, que às vezes você mesmo tem se questionado, mas por que eu brigo com tanta gente? Mas por que sempre em volta de mim tem confusão? Por que essas coisas têm acontecido sempre comigo? Eu quero orar contigo, gostaria que você fechasse os seus olhos aí. E se de repente esse é um problema que você tem enfrentado e que você nessa manhã foi orientado pela palavra do Senhor agora a ter um novo padrão, uma nova postura, uma nova conduta, eu quero orar contigo. Coloca a mão no seu coração aí. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo ministrou aí no seu coração, por que eu estou sempre envolvido em confusão, em conflito, sabe? Coloca a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, produza algo novo em mim. Espírito Santo, me ajude a alimentar, meu Deus, a minha nova natureza em Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, meu querido. Você tem uma vida nova, mas agora você tem que viver e alimentar essa nova vida que você tem. Você tem que alimentar agora esse novo corpo que você é, essa nova natureza espiritual que é você, e não a velha natureza, para que haja paz, você seja um agente de paz, um promotor de paz onde estiver. Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Deus, esse é um desafio tão grande para a gente, meu Deus, porque o mal, ele está sempre diante de nós. Esse mesmo mal que afligiu o apóstolo Paulo, meu Deus, é o mesmo que nós temos hoje. Por isso eu lhe peço que o Senhor nos ajude, Pai. Ajude a cada um aqui dos meus irmãos. Ajude a controlar a língua. Meu Deus, ajude a controlar o ímpeto. Meu Deus, o gênio. Meu Deus, às vezes queremos dar a desculpa, meu Deus, da nossa postura, do nosso jeito de agir ou de reagir, de falar: não, esse é o meu temperamento, eu sou assim. Não, Pai. Não, porque em Cristo nós temos agora a possibilidade de termos um novo temperamento, de sermos dominados pelo Espírito Santo do Senhor, de sermos conduzidos por esse Espírito. Nos ajuda, Pai. Ajuda, Pai, aqui a cada um dos meus irmãos nessa manhã, meu Deus, que tem sido um desafio para eles, ou às vezes pedra de tropeço, meu Deus, conflitos, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, que sejamos agentes da paz, promotor da paz, que o amor de Jesus Cristo superabunde no nosso coração, que haja amor, harmonia, entendimento, meu Deus, paz onde estivermos, no corpo de Cristo, que aqui haja paz nos nossos relacionamentos, paz dentro de casa, meu Deus, paz no casamento, paz no trabalho, em nome de Jesus, que sejamos agentes de paz do Senhor por onde formos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse, querido, dessa palavra. Deus te abençoe.